Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Testemunho de restauração de casamento de Marcos José, de Belo Horizonte, parte 1. Boa tarde a todos. A paz do nosso Senhor Jesus. Me chamo Marcos. Eu vou dar meu testemunho aqui para vocês, tá? Sobre a restauração do meu casamento e o outro lado, né, da história, né, como a gente pode dizer, o término, vamos assim dizer, do meu casamento com a minha esposa se deu no ano de 2015, no final do ano de 2015. A gente estava passando por algumas situações no nosso relacionamento e isso acabou me levando no alto de toda a minha ignorância também. Ela estava sendo uma esposa rixosa e eu, toda a minha ignorância, acreditando em tudo que os outros falavam e buscando, né, outras coisas. Acabei me afastando da minha esposa, me afastando um pouco da nossa filha e fazer uso de bebida alcoólica, fazer uso de cigarro. Nesse mesmo ano de 2015 eu montei um negócio, um bar, então tinha ali muito contato com bebida, com muita frequência, com muito cigarro, contato com muitas mulheres. Quero deixar aqui, né, em ressalva que em momento algum eu fiquei com outras mulheres estando dentro do meu casamento com a minha esposa, morando dentro da mesma casa. Só que nesse ano de 2015, no final de dezembro de 2015, após muitas brigas, muitas confusões, palavras, né, de ofensas minha para ela e dela, né, para comigo, eu acabei tomando uma decisão mesmo de cabeça quente, como todo casal, como toda família passa, né, por situações complicadas. Nós também passamos por outras, várias, mas demos a volta por cima junto. E nesse ano eu não tive cabeça, por assim dizer, e não tinha mais estrutura psicológica para estar suportando tanta acusação da minha esposa e tantas brigas, tantos problemas. Então decidi naquele ano alugar uma casa e ir morar sozinho. Aluguei uma casa naquele mesmo ano, fui morar sozinho por um período, saí da minha casa, abandonei o meu lar, né? Não a minha casa, abandonei o meu lar junto com a minha esposa e com a minha filha, aluguei uma outra casa e fui morar sozinho. Falei muitas coisas que magoaram a minha esposa. Minha filha tinha 11 anos na época. Convivi ali durante alguns poucos meses, né? Logo no início ali da minha saída de casa. Convivi com minha filha por um período e convivi também com a minha esposa por um período. Ela tentando, né, reatar, né, o casamento, buscando pela família, e eu sentia também vontade de voltar para minha casa, para o seio do meu lar, seio da minha família, mas a minha ignorância falou mais alto e eu só pensava, eu vou voltar, ela vai ser a mesma pessoa, vão ser as mesmas brigas, vão ser as mesmas confusões, e no alto de toda a minha ignorância acabei dando as costas para minha família. Um período depois dessa minha saída, eu acabei me envolvendo com uma pessoa que tinha ido trabalhar comigo nesse negócio que eu tinha montado. Mas já depois de ter saído do meu lar, né? Nada antes, no tempo que eu permanecia dentro do meu lar com a minha esposa e minha filha. Eu se envolvi com ela um tempo depois, pelo fato, não sei, carência, machismo, não sei. Acabei me envolvendo com ela, pelo fato de estar mais próximo ali também, e fui me afastando cada vez mais da minha filha, da minha esposa. E a minha ignorância toda, a falta do conhecimento da palavra de Deus, a falta de sabedoria, os ensinamentos da palavra que nenhum de nós tínhamos naquela época. Eu era um homem que eu era idólatra, eu acreditava em imagens, eu frequentei centros de umbanda, centros espíritas, kardecista, então tudo que me falavam eu acreditava. E não conhecia de fato a palavra de Deus. Então naquele ano eu acabei, separando, deixando o meu lar, separando a minha esposa. Morávamos próximo, mas aí começou o meu transtorno. Um período depois, após a minha saída da minha casa, do meu lar, eu vim a vender a minha parte desse negócio que eu tinha montado
devolvi para minha esposa uma parte do dinheiro que ela tinha entrado também, dinheiro dela também nessa sociedade, e peguei o restante, comprei algumas coisas para a casa que eu estava morando, que eu tinha alugado, e nisso eu já estava começando a ter um envolvimento com essa pessoa que estava trabalhando comigo, que esteve trabalhando comigo nesse empreendimento que eu tinha montado, nesse negócio que eu tinha montado. A gente começou a se envolver ali, e passando pouco tempo depois, ela tinha ido conviver na mesma casa que eu. E isso foi me afastando cada vez mais da minha família. Até chegar a um determinado período que a minha esposa conheceu o pastor Henrique Lino e ele a orientou espiritualmente, a ajudou, dando a ela conhecimento da palavra de Deus, dando ensinamento para ela agir da maneira certa, fazer da maneira certa. Eu confesso que durante muitas vezes eu tive sim muita raiva dela, após o divórcio, que muitas das vezes eu queria conversar com ela para saber como que estavam as coisas, e ela não me atendia, ela sempre não conversava comigo, não falava nada. A minha filha foi proibida de me contar o que estava acontecendo, eu sempre perguntando por ela, e minha filha só falava que ela estava bem, estava bem. Hoje eu entendo um pouco dos mistérios de Deus, e o que ela estava vivendo era através do ensinamento do Senhor Jesus, que através do pastor Henrique Lino orientou ela da maneira certa para que ela se afastasse de mim e não tentasse com as mãos dela retomar o nosso casamento. E através disso ela fez o que foi orientado espiritualmente, e através disso o Espírito Santo trabalhou tanto na vida dela quanto na minha vida. Por que eu digo que trabalhou tanto na vida dela quanto na minha? Pelo fato de eu ter me afastado, de eu não estar vendo ela. Então eu comecei a passar por alguns problemas. Primeiro, os problemas foi o desemprego. Eu, graças a Deus, sempre trabalhei em empresas muito boas, sempre fui uma pessoa muito batalhadora, sempre corri atrás, nunca tive preguiça, nunca enjeitei profissão nenhuma, nunca corri do trabalho. Até mesmo pelo fato de ter perdido os meus pais muito novo, perdi meus pais com 9 anos de idade, e a partir daí começou a minha caminhada, vamos se dizer assim, pelo mundo, mas enfim. Então nunca tive preguiça, nunca fui uma pessoa de ficar pulando de um emprego para outro. E aí começou meus transtornos. O dinheiro que eu tinha vendido a minha parte no negócio, eu comecei a gastá-lo. Teve algumas questões de quem estava comigo, acho que se vislumbrou com aquela quantidade de dinheiro, muito na época, e a pessoa também que estava comigo também bebia muito. Então aquele pouco dinheiro da venda daquele negócio foi aquela ilusão de que estamos ricos, E muita bebida alcoólica, muito cigarro, ia para os lugares bebendo muito. Eu sentava, eu bebia uma garrafa de uísque e levantava, parecia que eu não tinha bebido nada, ou então eu tomava uma garrafa de vodka e levantava, parecia que eu não tinha bebido nada, fumava um maço de cigarro, e isso foi me afastando também dos meus trabalhos. Eu sempre trabalhei muito tempo, durante um bom período da noite, sempre mexi com restaurantes, trabalhei em grandes redes de restaurantes, não só aqui no estado de Minas Gerais, mas também no estado de São Paulo, trabalhei no estado de Mato Grosso. Eu sou paranaense, minha esposa é mineira, então viajei bastante por esse país afora, por conta da minha profissão com o restaurante e também por outras profissões que, graças a Deus, Deus me deu capacidade para fazê-las. Então a partir daí também começou a minha luta, porque Deus estava me tratando também ali, porque eu não conseguia parar emprego nenhum. Eu me mudei de cidade, eu mudei da cidade que eu morava, fui para uma cidade vizinha, então isso já me distanciou muito mais da minha filha. Muitas das vezes me faltava dinheiro para poder pagar o transporte público para ir visitar minha filha às vezes me ligava: papai, como que o senhor está? O senhor está bem? Por que o senhor não está vindo me ver? E eu sempre contando uma história para ela, mentindo, e
falando que estava fazendo uma coisa ou outra, mas grande maioria das vezes eu estava sequer sem R$1 no bolso para pagar o transporte público para ir ver ela. E isso me envergonhava muito. Um homem que sempre trabalhava da maneira que eu trabalhei, sempre tive altos e bons salários, na grande maioria das empresas que eu trabalhei, e estava ali numa situação muito complicada de não ter dinheiro para pagar o transporte público. Então, no ano seguinte, a partir de janeiro de 2016, foi quando o pastor começou a acompanhar a minha esposa, e ela então falou comigo: a partir de hoje você não entra mais na minha casa, e tudo que a gente tiver que conversar vai ser através de e-mail ou através da nossa filha. Então, a partir dali, deu-se da forma que ela tinha me pedido, que eu sempre respeitei muito o que ela me pediu e que minha filha me pediu. Sempre fui uma pessoa que gostei muito de respeitar o limite dos outros. Então, a partir daí, também começou o meu deserto, pelo fato de eu ser um pai muito amoroso, muito apaixonado pelos meus filhos, muito apegado. Começou o meu deserto pelo fato de eu distanciar da minha filha. E eu andava quilômetros e quilômetros a pé, distribuindo o currículo, e ninguém me chamava, porta nenhuma se abria, e era muito complicado, foi muito difícil, muito complicado. Então eu recebi a notícia da pessoa que eu estava me relacionando e que tinha ido dividir o mesmo teto que eu, que ela tinha engravidado. Ela estava grávida, esperando uma outra criança, e eu não tinha intenção mais nenhuma de ter mais nenhum filho. Aquilo para mim foi um choque. Eu sabia que para minha filha ia ser um choque, e eu sabia que eu, como homem, tinha por obrigação de contar para minha esposa que eu teria um outro filho. E isso acabou também chocando ela, chocando, a nossa filha. Na época, a minha esposa ainda chegou a falar comigo, na época: volta para casa, vamos esquecer o que passou e eu te ajudo a pagar a pensão do seu filho, eu te ajudo com o que precisar, se for preciso te ajudar a criar a criança, eu te ajudo. Só que eu, com toda a minha ignorância, falei com ela que não precisa, porque eu sou homem, eu faço, eu aconteço. E a partir daí, de fato, ela desligou, Ela desligou totalmente da minha pessoa. Liguei para ela algumas vezes, ela não me atendia, ela só me respondia com mensagem: estou ocupada, não posso te atender, o que você precisar resolver, você pode falar com a nossa filha me passa e tal. Então aquilo eu fui distanciando ainda mais. E o meu deserto só aumentando. Passando por essas provas, para eu poder conseguir honrar com a pensão alimentícia da minha filha, eu busquei várias alternativas. Deus foi me tratando também, e não me desamparou em momento algum. Passei pelo meu deserto, sim, mas Deus não me desamparou. Ele me mostrou onde estavam meus erros, mas me honrou para que eu pudesse trabalhar e honrar meus compromissos com o suor do meu rosto. Me deu alternativas, peguei as alternativas que ele me deu, cumpri com os meus compromissos, mas dizer que eu vivia uma vida plena, folgada, com tranquilidade, não vivia. Eu deitava todas as noites no meu travesseiro e pensava: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Até quando que eu vou viver dessa forma? O que eu fiz? Aí muitas das vezes, como todos, acabam sempre achando que a culpa é de Deus. Muitas das vezes eu também questionei a Deus e me questionei também perguntando: o que eu fiz para Deus para estar merecendo aquilo? Que no alto de toda a minha ignorância, eu sempre fui temente a Deus, eu sempre tive medo, eu sempre tive temor a Deus. Mas eu não tinha um conhecimento da palavra de Deus. Mas um dia, logo no início, quando o pastor Henrique Lino começou a acompanhar minha esposa espiritualmente, ele falou com ela. Aí, de fato, a gente foi saber o que de fato era o matrimônio perante a Deus. E ele falou com ela, e eu não esqueci disso durante esses anos que eu estive no meu deserto. Fala com seu esposo que o que Deus uniu, homem nenhum separa. E qualquer que seja o pastor ou o padre que falar que é para ele se divorciar, que vai fazer o casamento dele, para ele fugir. Que essa pessoa, que se diz servo de Deus,
está vivendo mais em pecado do que ele. E eu, no alto de toda a minha ignorância, a minha esposa me falou: você está vivendo em adultério. Para mim, adultério era quando um esposo ou quando uma esposa trai ali fisicamente o outro, o seu cônjuge, né? Só que eu fui saber depois que o adultério é a forma que eu vivia e que eu vivi durante 6 anos. Que eu adulterei contra minha esposa, adulterei contra a minha família, contra o meu matrimônio. Aí que eu fui entender que o adultério não era simplesmente o trair carnalmente, trair fisicamente, mas sim ali pelo matrimônio. Eu estava vivendo fora do meu matrimônio com uma pessoa que não era a minha esposa de fato. E eu ouvi isso da minha esposa, que ela disse, e fiquei com isso na cabeça. Então, no meados de 2016, eu comecei a frequentar uma determinada igreja, uma determinada denominação evangélica. E um dia, num culto de homens, eu já tinha um tempo que eu estava frequentando essa congregação, teve um culto de homens e eu recebi o convite do pastor para participar desse culto, onde seria ali, após o culto, ter ali uma conversa, né, de homens, né, somente entre homens, né, dentro da congregação, e assuntos que os homens quisessem discutir com o pastor, teria ali um tempo maior, né, para discutir com o pastor, sem a presença de outras pessoas, de mulheres, né. Então, nessa data, após o culto, fizemos ali um lanche e eu chamei o pastor na área reservada e contei para ele a minha situação. Falei com ele: pastor, eu gostaria de uma orientação do senhor, porque já há algum tempo eu fiz uma coisa e isso está me incomodando, e eu gostaria de uma orientação do senhor. E contei a minha história para ele. Eu me casei no ano de 2004 com a minha esposa. Porém, no final do ano de 2015, eu saí da minha casa, deixando para trás a minha esposa e minha filha. Um período depois, eu acabei me envolvendo com uma outra mulher e a gente hoje divide o mesmo teto. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.